Texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Eu peço, irmãos, que me acompanhem, por favor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora ainda, vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressurgirão primeiro, e depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém, Jesus? O Senhor me deu esse tema hoje aqui, e o pastor eu vou corresponder à expectativa do que ele pediu para tratar com essa igreja. Eu me volto a esse texto aqui, que acabei de ler com os irmãos, na intenção de Paulo, ali com a igreja da época, orientar a igreja, o que faça a mesma coisa hoje aqui, com aqueles que estão aqui, a se envolver mais com aquilo que foi anunciado e pregado pelo nosso Senhor. E ele entra aqui no mérito da vinda do Senhor, que ele define necessário, como também iminente, né? E ele deixa a igreja ali a seguinte orientação: que a promessa da vinda de Cristo para uma segunda aparição e glorificação fosse uma forma de consolo para a igreja. Ou seja, que o consolo ali trouxesse o caráter disso, não só redentivo, do que já se cumpriu em Cristo, como também isso, escatológico. E por quê? Porque a igreja precisa se firmar nessa realidade das coisas futuras, ou daquilo que está para acontecer, que Jesus já deu o veredito. Então, o entendimento aqui é esse, que a igreja precisa estar envolvida com esses anunciamentos e pronunciamentos de Cristo, que traz, obviamente, a definição da história redentiva e como vai se encerrar esse processo, porque nós vivemos e estamos alimentados dessa palavra que sai dele, que vem dele. A igreja está alimentada pelos anunciamentos e pronunciamentos que saem diretamente dele, porque ele é o único que tem a autoridade para isso. Então nós nos dedicamos, nos aplicamos a compreender e entender esse processo de redenção que se cumpriu messianicamente em Jesus, a extensão desse processo, que eu quero dizer até onde isso vai, se tem um fim, se há realmente um encerramento de processo. E tudo isso está muito já programado, planejado, organizado na pregação do nosso Senhor. E a igreja viveu disso, desses anunciamentos, né? Alguns até falam, olha, mas muitos deles lá pregaram a vinda de Jesus para aquela igreja e ela não viu a vinda de Cristo. Por isso que Paulo está dizendo aqui. Porque ela precisa se cumprir na sua totalidade. Quando houver a totalidade dos anunciamentos, ou seja, quando o processo se encerrar, ele volta. Até lá, os mortos que estão salvos em Cristo, como aqueles que estão vivos, esperam esse dia e esse acontecimento. Então não quer dizer que aqueles que estavam lá, que ouviram isso, estão atrasados quanto a essa realidade. Não, eles viveram dessa esperança, obtiveram esse consolo, porque faz parte dos anunciamentos, dos pronunciamentos messiânicos de Jesus. Que quer dizer que independentemente, independentemente não, né? Pelo fato deles não terem participado, que anula a glória disso, do retorno do Senhor. Não, pelo contrário, né? Deixa claro aqui o apóstolo Paulo, né? Todos esperam em descanso e aguardam pelo mesmo dia. Então eu queria entrar nesse mérito do envolvimento com esses anunciamentos e pronunciamentos feitos pelo Senhor, que vocês sabem aqui que a maioria lá fora testemunha descaso total e esfriamento, desinteresse ou coisa do tipo, e quando a gente escuta alguma coisa voltada para a escatologia, a maioria delira a respeito destas coisas, e entendo que dentro dessas heresias que
são faladas por pastores aí, repercute mais medo, mais ansiedade, explode mais nas pessoas aquele receio do pior, de que o ruim, o pior está por vir, do que isso, de que esclarecimento, compreensão e entendimento do que Jesus realmente quer com essa mensagem, o seu retorno. Amém? Mas eu queria entrar aqui, antes de começar a trabalhar a Escritura, orientar os irmãos para a seguinte realidade. Tanto a palavra consolo, eu vou dizer palavra não, né? Termo. Tanto o termo consolo, como esperança, como certeza, como confiança, que são termos que estão na Escritura. Todos eles são termos redentivos e escatológicos. Todos eles saem diretamente daquilo que se cumpriu em Cristo, da obra dele. O que quer dizer que quando Paulo pede para o consolo ser aplicado à igreja, esse consolo que ele está pedindo ali, a fonte desse conteúdo, a raiz desses elementos teológicos estão em Cristo, estão baseados nele, fundamentados nele. Então, se eu tenho algum interesse aqui de transmitir consolo da parte de Cristo para você, eu tenho que ser bíblico. Eu tenho que me envolver, me direcionar a essa centralidade. Que tipo de consolo, que tipo de esperança, que tipo de certeza, ou até mesmo confiança, ou até mesmo expectativa, Jesus trabalhou com aqueles que estavam ali, na esfera da fé. Por que essa preocupação, pastor? Para não gerar expectativas falsas aqui. Nós estamos dentro de um curso histórico, e o entendimento que eu tenho é que muita gente espera por coisas que não vão acontecer, até se planejam e se organizam dentro de coisas que, na verdade, não estão certificadas e muito mais ainda, né? Confirmadas em Cristo, mas por isso oram, por isso clamam, por isso pedem. E a pergunta é, para que esse desgaste, né? De eu me voltar para aquela coisa toda de esperar que Deus faça alguma coisa pelo mundo, pela pátria, pela sociedade, pela economia, por isso e por aquilo, e orar e pedir, se esta orientação, se esse certificado Jesus não deu. Obviamente ele tem anunciamentos e pronunciamentos do que diz respeito a esses termos, mas eu tenho que conhecer e preciso me envolver, para não acabar assim, deslocado, perdido e com aquela sensação que parece que Deus não cumpre o que fala. Então existe uma linha de atuação de Deus dentro da história que ela tem início e fim. E isso está no Evangelho. E muita gente não quer entender e compreender. Eu digo, se aprofundar, né? Que dentro dessa atuação que Deus representou pelo Filho, que diz respeito à redenção, existe ali etapas, existe ali eventos, que todos eles estão marcados e anunciados de forma cronológica dentro do tempo e do espaço histórico. O Calvário é um evento desse tipo. Um cumprimento daquilo que foi anunciado no Antigo Testamento. E isso segue como padrão. Também depois que Cristo ressurgiu. De coisas que na verdade a gente tem que estar certo, confiante, ou esperar, até mesmo consolado. Mas esse é o detalhe. Eu não posso olhar para o futuro, ou até mesmo como olho para o passado, da maneira como eu quero. Eu não posso trabalhar história, no que diz respeito à teologia, com fundamentos que não são bíblicos. Até mesmo com a ideia e com o pensamento alheio. Por quê? Porque o veredito da história é Cristo. E a soberania da história redentiva é Ele. Não importa o que o homem pensa, não importa o que o homem fala, importa que aquilo que se cumpriu nele segue para uma consumação. Segue para o veredito. E um veredito que já foi dado, que está baseado na obra dele. Fundamentado na obra dele, que tem início e fim. Início, meio e fim, né? Por isso que o Senhor fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Ele é toda a história. Então eu vou dizer à igreja, que eu não sei se existem casos aqui, mas posso dizer aos irmãos que lá fora existem muitos
Muitos casos de pessoas que nesse momento agora questionam a soberania de Deus dentro da história, e eu não sei porquê. No momento onde tudo que Jesus falou está se cumprindo, mas questionam a soberania de Deus na história e a sua autoridade, do que diz respeito a cumprir eventos e etapas, que são importantíssimos, como disse aqui o apóstolo Paulo, e necessários, porque se não se cumprirem, Jesus perde força de soberania e autoridade messiânica. O plano tem que ser perfeito. O plano precisa ser perfeito e se fechar com todos os seus cumprimentos, como foi ele no Calvário. Assim seja também na glorificação. Assim também seja na consumação. E o pastor, eu quero começar a falar um pouco disso aqui, né? Do que diz respeito a essa questão redentiva e escatológica. Mas antes, deixar claro para os irmãos, a gente não chega aqui em cima do púlpito para tratar esperança, consolo, certeza, confiança com ferramentas da psicologia. Porque não são termos da psicologia, nem da filosofia. Não existem para ser trabalhados com otimismo, nem com pensamento positivo. Não existem para serem falados de uma forma carnal, humana, racionalista. Por isso termos redentivos. Então a gente tem que entrar lá e procurar saber o quê? Dentro dessas sementes de anunciamento do reino de Cristo, quais propriedades internas estão ali que o Senhor quer alimentar a igreja. Ele quer alicerçar a igreja fiel dele, a igreja dele, na sua santa palavra. Você se diz cristão? Você se diz crente, então você não pode estar consolado ou esperançoso, porque alguém te disse isso. Não é comum para nós, é messiânico. Não é natural, não é humano, é messiânico. Dá uma salva de palmas para o teu Senhor.